É hora do almoço. Você escolhe um pedaço de frango que parece delicioso, mas, não! Ele acaba no chão em vez de na sua boca. Você o pega rapidamente e o come mesmo assim, porque existe a regra dos 5 segundos, sabe como é? As bactérias nocivas simplesmente não terão tempo suficiente para pular do chão para o seu alimento se você for rápido o suficiente. Mas será que isso é real ou apenas lenda urbana? Algumas pessoas gostam de dar crédito ao famoso Gengis Khan, fundador e governante do Império Mongol, por toda essa história. De acordo com o relato, se a comida caísse no chão durante os banquetes, poderia ser ingerida, desde que Khan assim o dissesse. Supostamente, a dele era tão especial que era boa para qualquer pessoa, independentemente de onde caísse. Naquela época, as pessoas não sabiam muito sobre os micro-organismos incômodos e como eles poderiam nos deixar doentes. Portanto, comer alimentos contaminados não era considerado um tabu. Acreditava-se que se a sujeira visível fosse limpa, a comida estava pronta para ser consumida, e foi assim que surgiu a regra de Khan. Talvez eles tivessem um sistema imunológico excepcional. Enquanto isso, vamos avançar para a própria rainha da TV culinária, Julia Child. Enquanto ela preparava refeições de dar água na boca em seu programa, The French Chef, alguns espectadores afirmaram que a viram derrubar cordeiro, frango ou até mesmo um peru no chão. Mas, na verdade, foi uma panqueca de batata que caiu no fogão, não no piso. No espírito de se divertir na cozinha, Julia disse a famosa frase: "Mas você sempre pode pegar, e se estiver sozinho na cozinha, quem vai ver?" E, sem mais nem menos, a história mal lembrada tornou-se parte da cultura popular. Na vida real, quando o alimento chega ao chão, ele é como um imã de bactérias. Aquele pedaço de frango está fadado a pegar carona em alguns micróbios indesejados. Você não pode simplesmente dar ao seu almoço caído uma sessão de higienização rápida como faria com as mãos. Quanto à regra dos 5 segundos, nem tudo é tão simples. Alguns alimentos podem ter uma chance maior de sobrevivência depois de levar um tombo. Pesquisadores da Universidade Rutgers descobriram que a umidade, o tipo de superfície e o tempo de contato desempenham um papel importante no grau de contaminação cruzada. As comidas com altos níveis de umidade, como a suculenta melancia, são as maiores culpadas pela contaminação. Isso significa que atraem mais bactérias do que qualquer outro produto testado. E nem todos os ambientes e superfícies são iguais. O carpete teve uma baixa taxa de transferência no experimento. O aço inoxidável e a madeira apresentaram taxas mais altas. Em um estudo diferente, os pesquisadores esfregaram os pisos da Universidade de Illinois no laboratório, no hall, no dormitório e na cafeteria para ver quantos organismos poderiam encontrar. Eles ficaram surpresos ao ver muito poucos. Provavelmente porque em sua maioria as bactérias maliciosas, como a salmonella, a listeria ou a E. coli, não conseguem sobreviver sem umidade e os pisos estavam todos secos. Porém, mesmo em superfícies secas e estéreis, os germes se deslocaram para os biscoitos e balas de goma em menos de 5 segundos. Em alguns alimentos, a transferência leva menos de 1 segundo para começar. Portanto, a regra dos 5 segundos não é realmente uma regra. É mais uma lenda urbana e um truque psicológico que sua mente prega. Psicólogos experimentais explicam que, quando se trata de tomar decisões, nós, seres humanos, nem sempre passamos por uma análise rigorosa de risco e benefício. Não, nós confiamos nos companheiros de confiança de nosso cérebro chamados heurísticos. Esses pequenos atalhos nos ajudam a tomar decisões rápidas com base em qualquer informação que tenhamos em mãos. Às vezes, porém, esses atalhos podem nos levar na direção errada, como no caso dos germes. Eles são pequenos causadores de problemas invisíveis e os alimentos são reais e valiosos. Assim, quando você deixa cair no chão um M&M amarelo, por exemplo, seu cérebro pensa: "Ei, não consigo ver nenhum germe, então deve ser seguro pegá-lo." Nem todo lanche no piso o deixará doente, mas isso também depende de você. Nosso sistema imunológico, especialmente nos mais jovens e mais velhos, pode ser um pouco mais frágil e vulnerável. Assim, é fundamental não passar esse hábito questionável para os pequenos. Lembre-se, eles estão sempre observando. Outro mito popular relacionado à alimentação é que os carboidratos são sempre ruins. Na realidade, alguns são muito importantes porque são convertidos em combustível para o corpo. Você pode encontrar esses carboidratos complexos, como são chamados, em alimentos de origem vegetal. São eles que mantêm nosso sistema digestivo feliz e nosso metabolismo sob controle. Os verdadeiros vilões são os simples, como amidos e açúcares, que os fabricantes adicionam aos produtos processados. Quando os devoramos, eles rapidamente se transformam em açúcar no sangue, causando todo tipo de estrago.
Pense em picos repentinos, sensação de fome novamente em pouco tempo e algumas consequências mais sérias para a sua saúde. Os carboidratos bons vêm repletos de benefícios nutricionais, como fibras e farelo, que fazem com que sejam digeridos mais lentamente e liberem glicose gradualmente. Para fazer escolhas mais inteligentes deles, tente optar por pão integral e troque o refrigerante por água com gás. Você também pode experimentar o método do prato. Preencha metade dele com vegetais ricos em fibras e sem amido. Reserve um quarto para delícias com amido, como batatas ou uma fruta. E o último quarto é para proteínas. Peixes, aves, feijão, nuts, ovos e lentilhas devem se tornar seus novos amigos na dieta. Agora, frutas e vegetais congelados ou enlatados não são inúteis como dizem os boatos. Estudos demonstraram que alimentos congelados e secos, sucos ou enlatados à base de vegetais podem ser tão nutritivos quanto os frescos. Você só precisa ficar atento a ingredientes adicionados sorrateiramente, como açúcares, gorduras saturadas ou sódio. As altas temperaturas durante o processo para enlatar podem fazer com que algumas vitaminas, como a C e a B, sejam prejudicadas, mas elas podem ser um pouco sensíveis ao calor e ao ar em geral, portanto, podem sair mesmo durante o cozimento normal e o armazenamento em casa. Alguns alimentos enlatados, como tomate e milho, na verdade liberam mais antioxidantes quando são aquecidos. Você já tentou adicionar aipo à sua dieta só porque o consumo dele supostamente queima mais calorias do que você ingere? Os especialistas dizem que os alimentos com calorias negativas não passam de uma ideia fantasiosa. Claro, o processo de mastigar e digerir o aipo queima algumas calorias, mas não uma quantidade significativa. Pode haver cerca de 10 em um espaço grande dele, mas o corpo usa apenas um quinto desse valor para processá-lo. Portanto, ainda é uma caloria, e ainda uma situação de mais calorias. Além disso, é improvável que você sobreviva apenas com aipo, que costuma ser uma porta de entrada para alimentos mais saborosos, como cream cheese ou manteiga de amendoim. Ei, conte-me sobre isso! De qualquer forma, frutas e vegetais ricos em fibras e em água, como o aipo, podem de fato ter valor como aliados da perda de peso. Eles enchem o estômago e aumentam a saciedade, evitando que você se empanturre com mais calorias depois, mas não queimam magicamente as calorias já consumidas. Algumas pessoas afirmam que certos alimentos ou bebidas fazem seu corpo trabalhar mais. Por exemplo, ele precisa aquecer a água gelada até atingir 37 graus, mas não há nenhuma pesquisa sólida que apoie a ideia de que quem bebe água gelada queima significativamente mais calorias. Com sorte, umas míseras 5. A cafeína, a guanina, a taurina e os extratos de chá verde têm sido apontados por suas propriedades de aumento do metabolismo. Mas, novamente, estamos falando de um pequeno impulso que poderia resultar na perda de cerca de 5 quilos em um ano. Ou seja, parece que a melhor maneira de manter as calorias sob controle é consumir menos do que as queimadas por meio de exercícios, e não apenas pela digestão. A água gaseificada não é pior do que sua versão sem gás. Quando o dióxido de carbono e a água se juntam, eles reagem quimicamente para criar um ácido fraco chamado carbônico. Ele faz cócegas em sua boca nos mesmos receptores nervosos que a mostarda. É por isso que você tem essa sensação deliciosa e pinicante. Embora a água gaseificada seja um pouco ácida, bebê-la não tornará todo o seu corpo ácido. Seus rins e pulmões entram em ação para remover o excesso de dióxido de carbono do seu organismo, e ela não é terrível para o esmalte dos dentes. Um estudo descobriu que a água mineral com gás teve apenas um pequeno impacto no esmalte em comparação com a sem gás. Ela foi 100 vezes menos prejudicial do que um refrigerante açucarado. Então, mantenha sua bebida espumante sem açúcar e você estará seguro e saudável.